Sem mais delongas, eu quero ser profeta na sua vida, te dar um ensinamento hoje que vai mudar a sua história. Se você levar a sério o que eu vou te ensinar aqui, irmão, metade dos seus problemas vai ser encerrado. Abra o livro de Jonas, por favor. Livro do profeta Jonas 1:1. Eu vou te entregar essa revelação em 25 minutos, que Deus me dê graça. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Presta atenção no versículo 3. Deus deu uma ordem para ele. Qual era o destino de Jonas? Fala, Nínive. Para onde que ele foge? Fala, Tarsis. E descendo a Jope, você vai conhecer Jope com a gente, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O livro de Jonas é chamado de profeta menor, porque se você perceber, em 15 minutos você lê o livro todo. Você não precisa nem de 15 minutos, irmão. Em 10 minutos você lê o livro todo de Jonas. Mas apesar de ser um livro pequeno, ele contém inúmeras revelações. Eu vou te entregar algumas. Pastor, por que Deus está falando para Jonas ir para Nínive pregar contra ela? Nínive era uma cidade impotente na época, importante, relevante, rica. Tanto é que o texto vai dizer assim, ó, a grande cidade de Nínive. Agora, qual que era o problema? O pecado. Qual que era o segundo problema? Nínive era a maior inimiga de Israel da época. Era uma das cidades, era uma das tribos, vamos dizer assim, um dos povos que mais odiava Israel, que mais dava problema para Israel, que mais tinha treta com Israel. Deus pega um profeta por nome de Jonas, nome do meu irmão, tem um irmão mais velho, Jonas Felipe. Deus pega Jonas e dá uma ordem para ele. Jonas, o seu propósito é pregar em Nínive, pregar arrependimento. Só que Jonas vai fugir da presença de Deus. Jonas vai tentar fugir do propósito de Deus. Eu vim falar de propósito, eu vim falar de quê? Propósito. Ele desce para Jope, uma cidade portuária, compra uma passagem e enfim qualquer barco que ele vê na frente. Ele não sabia nem o rumo que ele estava tomando, estava desorientado. E ele vai para Tarsis. Agora presta atenção o que acontece no meio do caminho. Irmão, Jonas entra numa embarcação que não tinha nada a ver com a treta dele com Deus. Jonas entra num navio que ninguém sabia quem ele era, qual Deus ele servia. E logo que eles entram mar adentro, o texto deixou claro, e Deus, quem? Deus enviou uma forte tempestade. Primeira coisa, vou entregar rápido hoje. Toda vez que você foge do propósito, você vai enfrentar o próprio Deus. Irmão, Deus te colocou na terra por um propósito. Amém ou não amém? Existem 2 dias muito importantes na sua vida: o dia que você nasceu e o dia que você descobre para que você nasceu. Fala de novo. Existem 2 dias que são muito importantes na sua vida: o dia que você nasceu, glória a Deus por isso, e o dia que você descobre para que você nasceu. No dia que você descobrir para que você nasceu, irmão, 95% das suas crises existenciais são resolvidas. Porque Deus não nos enviou para esse mundo, irmão, para comprar carro. Deus não enviou o homem para esse mundo para ficar comprando roupa no shopping. Isso aí é um mimo que Deus dá de vez em quando. Isso aí é uma coisa supérflua, vai por mim. O que Deus nos plantou na terra é para cumprir um propósito. É como se a gente chegasse aqui nesse mundo já com uma missão. Só que infelizmente a maioria de nós foge do propósito de Deus. A gente não quer saber, porque assim, ó,
A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que foram chamados segundo o seu. Qual o primeiro problema aqui, pastor, que você vê em Jonas? O problema está dentro de qualquer um de nós. Eu não quero o propósito de Deus, eu quero o meu propósito. Quem nunca falou assim: Deus é o meu sonho, Deus é o meu projeto, Deus é o meu plano? Está tudo bem, você pode até alcançar algumas coisas, você pode até construir algumas coisas, até coisas relevantes, mas você nunca vai se sentir completo. A plenitude que você procura e que eu procuro, ela só está quando eu me conecto a Jesus e Jesus me conecta ao meu verdadeiro propósito. É por isso que tem muita gente frustrada, é por isso que tem muita gente decepcionada. Ela entra na igreja pelo propósito errado, vai frustrar, vai machucar, vai se decepcionar, porque ela está procurando na igreja namorado. Vou falar: eu pensei que ele era crente, ele era da igreja, pastor. Tem muita gente lá fora melhor do que estão aqui dentro. Não estou criticando todo mundo que é crente, não, mas eu também não sou ingênuo. Tem uns caras dentro da igreja, irmão, tem umas moças também dentro da igreja, deixa eu falar assim, que você fala assim: dá aula para Satanás. O diabo comprou o curso dela, só pode na internet, porque isso aí não tem condição. O que arruma dentro de uma igreja que era para ser um lugar santo, um lugar puro, um lugar genuíno, um refúgio. Como a irmã falou: pastor, aqui foi meu refúgio. Esse é o propósito de estarmos aqui. Aqui, irmão, tem que ser uma calmaria no meio da guerra. Aqui tem que ser um amor no meio do ódio. Aqui tem que ser a paz no meio do caos. Então não vai nessa ideia de que todo mundo que está numa igreja é santo, não, viu? Não vai nessa ideia que todo pastor é sério, não. A gente precisa ter maturidade, responsabilidade, visão, conhecimento. Vem comigo. Jonas sai do propósito, e logo que ele sai do propósito, a embarcação sofreu profundos danos. Se você ler o texto, eu não vou ler para ganhar tempo, vai dizer que fazendas, no plural, fazendas foram jogadas ao mar, porque quanto mais leve o barco fica, mais fácil fica de sair do local. Então qual foi a estratégia do marinheiro? Qual foi a estratégia? Então você imagina o nível dessa tempestade. O marinheiro tinha experiência, ele sabia: ou joga fora as coisas ou nós vamos morrer aqui dentro. Tem hora na nossa vida, irmão, que é melhor jogar algumas coisas fora e você viver, do que você ficar segurando e morrer. Sabe por que você está morrendo? Porque você está segurando coisas que já tinha que ter jogado fora. A sua vida vale mais do que esse negócio que você está insistindo tanto. A sua paz vale mais do que esse relacionamento que você fica insistindo tanto. A sua consciência vale mais do que esse negócio. Deixa eu te falar algo, irmão: nem tudo eu tenho que ir até o fim. Tem coisa que eu tenho que pular fora, tem coisa que eu tenho que encerrar. Fala: isso aqui não é para mim, não. Pessoas sábias sabem entrar e sabem a hora de sair. Pessoas espertas, inteligentes, elas sabem: ó, isso aqui vai começar a azedar, eu vou embora, não dá mais para mim, chega, deu. Então para de deixar dentro da sua embarcação coisa que só está te pesando. Tem coisa na sua vida que está sobrecarregando. É por isso que você não está saindo do lugar. Você está carregando muito peso que não é seu. Tem problema que não é seu, irmão. Vai cuidar da sua vida. Fala igual para Marçal: vai cuidar da sua vida. Tem hora que o povo me manda uns negócios, aí eu só mando assim: ó, não é minha função, não. Sei te dizer, não. Não sei. Pronto, eu sou pastor, eu sei de Bíblia, eu sei de Jesus, eu sei do Espírito Santo. Eu posso até ajudar alguma coisa ou outra, mas a minha função é ser pastor. Eu não vou ficar assumindo coisa que não é para mim. Aqui na igreja tem coisa que eu falo assim: ó, isso não é comigo, não. A igreja não é minha. Porque o povo fala: a igreja não é do pastor, não. Fala ou não fala? Fala ou não fala, irmão? Então se não é minha, irmão, você cuida de alguma área dela, pronto. É ou não é? Se a igreja é nossa, cada um que assuma a sua responsabilidade, cada um que assuma o seu BO. E aqui, graças a Deus, Deus tem dado homens e mulheres que entenderam isso, que levam a sério isso aqui. Por isso que essa igreja cresce dia após dia, porque eu não tenho essa igreja como minha, essa igreja é nossa. E quando eu falo que é nossa de verdade, irmão. É nossa de verdade, eu não sou eterno, não, vou morrer, irmão. E por enquanto nem filho eu tenho. Então se eu morrer hoje, acabou, alguém tem que assumir. Pastora Kelly, mas se eu morrer junto com ela. Falei disso ontem lá na cela.
Então a igreja não é minha, irmão. A igreja não é nossa. É ilusão de pastor achar que a igreja é dele. Na verdade, ele está flertando com a noiva de quem já tem noivo. Todo pastor que acha que a igreja é dele, ele está flertando com a noiva de alguém que já tem noivo. A igreja é uma noiva para o cordeiro. Eu não posso flertar com ela. Eu tenho que servi-la. Eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo da noiva. Eu não tenho que me meter com ela, não. Então, quantas vezes eu já tentei fazer negócios, irmão, que eu pensava estar fazendo bem. Irmão, às vezes a gente pensa estar fazendo bem, está tudo bem. Talvez você não fez na maldade, talvez você fez acreditando. Mas eu estou fazendo bem, mas eu estou ajudando o próximo. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é o teu propósito? Estava vendo um vídeo do Kleber Malaquias essa semana, ele deu um exemplo maravilhoso para entender seu propósito. Ele estava assim, diante de uma churrasqueira, aí ele mostrou a churrasqueira e falou assim: gente, quem já viu a churrasqueira que o povo entulha de coisa que está traia velha, coisa que não está usando? Quem já viu essa cena? O povo coloca tudo dentro da churrasqueira. Acontece de vez em quando. Quem já viu o povo pegando faca para desparafusar algo? Tem ou não tem? Até funciona, mas a faca não nasceu por aquilo. Tem muita gente funcionando, mas não está cumprindo o propósito. Então nem tudo que está funcionando está agradando a Deus. Nem tudo que está dando certo é porque Deus aprovou. Pastor, o maior desafio então é descobrir o meu propósito? Esse é um desafio diário nosso, meu, seu. Porque tem Sambalat de Tobias, tem um demônio, tem a carne, tem o inimigo. Toda hora vem alguém tirar a gente do foco, irmão. Tem a nossa própria cabeça. Então, pastor, qual é o seu maior desafio? Deus, qual é o meu propósito para esse ano? Qual é o meu propósito para esse dia? Porque o difícil, chega uma hora na sua vida, irmão, já aconteceu muito isso comigo, que tem tanta porta aberta, que o problema agora não é mais o problema de porta fechada. Qual é o problema agora? É que tem tanta porta aberta que você não sabe qual foi a porta que Deus abriu. Aí a gente não sabe qual foi a porta que Deus abriu. Por quê? Porque tem tanta proposta, tem tanta coisa boa chegando, que você já não ora, você já não jejua, você já não busca Deus. Deus, o que você quer de mim? O meu convite hoje para você é voltar a perguntar para Deus: Deus, o que você quer de mim? Só que para fazer isso, meu filho, tem que ter disposição, porque muitas das vezes Deus vai te pedir algo que vai totalmente contra a sua própria vontade. A última pessoa que imaginava virar pastor na terra era Pedro Daniel. Pode ter certeza disso. Eu saí de casa com 14 anos, de Manhuaçu, para jogar futebol. Eu tive algumas passagens rápidas em alguns clubes eu fiquei mais tempo. Tive bons momentos, tive maus momentos. Mas passei na base do Atlético Mineiro, Vitória da Bahia, Avaí, Joinville, Vaz da Gama. Tive no Danúbio do Uruguai. Profissionalizei. Disputei a segunda divisão do Mineiro. Disputei um Capixaba. Até o dia que Deus falou assim: parou! Um profeta lá no pavãozinho, Assembleia de Deus. Eu dei um testemunho, eu estava na época no Vasco. O profeta falou para mim assim: você vai para fora do país, você vai ter uma experiência com Deus nesse país. E eu não sei se você continua depois desse tempo lá não, viu? Deus tem outro propósito para a sua vida. Naquele dia eu fiquei muito perturbado. Eu não fui embora muito feliz não, porque eu fiquei pensativo. O que ele está querendo dizer? Que acabou minha carreira? Aí a nossa mente já pensa. Aí eu tentei achar desculpa, achar resposta. Falei, não, ele não falou quando vai ser. Pode ser que essa experiência fora do país vai ser no final da minha carreira. E aí Deus me chama para ser um profeta, para ser um pastor. Eu fiquei com isso na cabeça. Teve uma segunda pessoa, Arlene, lá do Texas. Estava no encontro com Deus da igreja que eu era, Batista da Floresta. Eu tinha pedido a Deus: Deus, fala comigo. Eu paro de jogar e vou fazer outra coisa na minha vida? Eu insisto um pouco mais? Porque tomar decisões é difícil, é ou não é? Tomar decisões é difícil, principalmente quando é algo que você amou, construiu, dedicou, sonhou, deu seu sangue. Tomar decisões não é fácil. Jonas aqui estava tomando uma decisão errada, porque ele não estava ouvindo a voz de Deus. Essa Arlene chegou para mim e falou assim: eu lembro como se fosse hoje, dentro da cozinha do acampamento. Eu fui lá filar uma boia, tinha amizade com as cozinheiras. Ela falou assim: meu jovem, você tem medo do novo, né? Aí eu assustei. Aí ela falou assim, ela falou para me provocar, medroso. Ela foi dentro de mim.
E a pior coisa que existe para uma pessoa cheia de si, na época, era ouvir medroso. Imagina alguém vira para um cara que é autossuficiente e fala assim, medroso. Irmão, já fiquei assim olhando para a cara dela e falei assim, meu Deus do céu, o que essa mãe vai arrumar comigo aqui agora? Aí ela falou com essas palavras, tem o seu caminho, se você quiser ele, tá tudo bem. Mas se você aceitar o propósito de Deus para a sua vida, se você aceitar o plano de Deus para a sua vida, você não tem noção o tamanho da obra que Deus vai fazer na sua história. E naquele dia, era aquele dia que eu estava muito indeciso. Sabe aquele dia, não foi uma coincidência, não foi um negócio clichê, não foi um negócio solto, porque essas palavras podem parecer palavras soltas, que não faz muito sentido, ou que faz sentido na vida de qualquer um. Quem não tem decisões a tomar? Só que naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, era um dia que eu estava muito angustiado, pedindo a Deus uma resposta. E ela deixou claro, se você quiser seguir o seu caminho, é seu. Você vai viver aí, vai seguir em frente. Não quer dizer que Deus vai te mandar para o inferno, não quer dizer que você não vai ser abençoado. Aí eu lembro que o tom dela foi, mas se você aceitar o propósito de Deus para a sua vida, você não tem noção das coisas que vai acontecer. Irmão, não foi fácil tomar a decisão de falar, não vou mexer com esse negócio mais não. Sonhava, tinha pesadelo, tinha sonho, tudo me trazia à mente, fiquei em dúvida por um bom tempo. Só que engraçado, quanto mais eu orava buscando a Deus, mais as portas na bola fechava e mais as portas da igreja abria. Eu nunca pedi para ir pregar em um lugar, viu, irmão? Eu nunca mandei uma mensagem, me leva, nunca em minha história. Porque eu acho que isso tem que ser orgânico, tem que ser natural. A gente não se oferece, a gente tem que ser convidado. Amém ou não amém? Irmão, todos os dias eu pregava. Todos os dias tinha um convite. Vai na minha célula, vai na minha igreja, vai na empresa do fulano. Quando eu fui ver, irmão, eu estava pastoreando. Eu anunciava, vou para o monte hoje. Quando eu chegava no monte, tinha 40 pessoas. Ok, gente, calma aí, ué. Eu vim no monte orar para mim. Não, ora por mim, profeta, ora por mim. Quando eu fui ver, eu estava fazendo culto no monte. Então, foi tudo muito rápido. Eu saí de ex-viciado para pastor em 4 anos. Em 4 anos de convertido, eu estava abrindo igreja. Foi muito intenso. Mas por que disso, pastor Pedro? Porque chegou em dado momento que eu tive que tomar a decisão. Eu vou ou não vou viver o propósito de Deus? Sabe por que tem muita gente que não está alcançando coisas como talvez eu estou alcançando ou fulano está alcançando? Não tem a ver com talento, tem a ver com decisões que a gente toma. E quanto antes você toma é melhor. Encerre logo, meu amigo, o que não tem futuro. Fala de novo, encerre logo o que não tem futuro. Tudo que chega para mim hoje eu avalio. Eu me vejo fazendo isso daqui 5 anos. Eu me vejo isso fazendo parte da minha história daqui 10 anos, então eu não quero. Porque se não faz sentido para mim nos próximos 5, 10, 15 anos, eu não quero, não vou perder tempo, não é meu, não é para mim, deixa para outro. Irmão, Jonas faz uma escolha errada. E agora qual é o problema? O problema é que quando eu tomo decisões erradas, ou quando eu não consulto a Deus, pessoas que têm decisões erradas vêm para a minha vida. O problema é que você pode ser o Jonas, mas qual é o outro problema? É que pode ter muitos Jonas na sua embarcação. Por que, pastor? Porque você não está orando para saber com quem você se associa. Você não está orando para saber com quem anda do seu lado. Você não está orando, você não está esperando a resposta de Deus. Você vê a proposta, vê seu interesse, vê sua ganância, vê seu ego, vê sua vaidade e fala assim, está fechado. E o Espírito Santo fica deu rolo, deu ruim, golpe, se lascou. Só porque nós não tivemos a capacidade de falar assim, amigo, antes da gente fechar, antes da gente comprar, antes da gente avançar, antes da gente assumir namoro, antes da gente assumir noivado, vamos orar. Parece simples, mas funciona. Funciona. Irmão, cuidado com os Jonas. Às vezes a sua embarcação estava maravilhosa, às vezes seu navio estava de vento em polpa. Aí você deixa entrar um atribulado na sua vida que você não consulta a Deus. Daqui a pouco você está tendo que jogar um tanto de coisa fora. Daqui a pouco você está tendo que vender coisa. Daqui a pouco você está tendo que perder a sua estrutura. Porque você permitiu pessoas sem propósito na sua vida. Pessoas que estão fugindo do propósito de Deus. Quem tem propósito anda com quem tem propósito. Fala de novo. Quem tem propósito deve ter que andar com quem tem propósito. Eu não perco mais tempo, irmão. Nem um café eu tomo se não tiver um propósito futuro. Quero nem saber.
Eu tenho que ser seletivo, irmão, eu tenho pouco tempo. O meu dia é lotado, o seu dia é lotado. Você tem 1 milhão de afazeres, eu também tenho. E o que vai me fazer chegar onde eu quero chegar é as escolhas certas. É saber filtrar. Fulano não tem os mesmos princípios que eu, não anda comigo não. Fulano não tem a mesma visão que eu, não anda comigo não. A gente pode ser colega, a gente pode se encontrar de vez em quando, tá tudo bem. De vez em quando, num churrasco, numa célula, no culto, de vez em quando a gente esbarra por aí. Agora, conviver. Tem um amigo meu que tem uma frase que eu acho linda: nunca dê acesso para quem não te dá destino. Estamos dando acesso, irmão, para gente fracassada, gente que não leva Deus a sério, gente que não quer nada com a vida, gente esculhambada, gente enrolada, gente mentirosa. Sai disso aí, irmão. É Jonas na sua embarcação. Talvez você não está vencendo, não é nem por causa de você, é pelas pessoas que você está associando. Tem gente que deixa de fazer negócio com você por causa do seu sócio. Tem gente que deixa de te convidar para ir num lugar por causa das pessoas que você anda. Às vezes de você ela gosta, a você ela respeita, mas ela já sabe que você sempre está com fulano, com a beltrana, com a ciclana. Não dá não. Gente de sucesso, irmão, gente próspera, ela vive intensamente o propósito. Deixa eu te falar o que é propósito, posso falar? Miles Monroe, o maior pregador para mim, um dos maiores, vou falar assim, nunca vi nada igual. Miles Monroe faleceu infelizmente, morreu novo, caiu de avião com ele e a igreja dele toda. Uma tragédia. Americano. Presta atenção. Ele era um dos homens mais influentes da América, como o Joel Osteen é hoje, como o pessoal da Lakewood, como o pessoal da Bethel, como T.D. Jakes, como John Bevere, homens que vendem livros, Joyce Meyer, pessoas que falam e tocam no coração de inúmeras e milhões de pessoas. Era o Miles Monroe há 20 anos atrás. Miles Monroe estava num hotel em Londres. Ele entra no elevador, quem que ele vê? Tiger Woods. Na época, o atleta mais bem pago do mundo, golfista, que depois teve aquele escândalo sexual. Era um negro que superou todo tipo de preconceito, que venceu no esporte de gente rica. Ele era um fenômeno. O que aquele homem fazia era assustador. Esses dias eu vi um vídeo dele. O buraco é como se estivesse lá naquele poste ali, e ele estava aqui. Ele jogou a bola reta aqui, calculou certinho que tinha uma inclinação assim, ó. A bola foi reta, começou a descer e caiu no buraco. Eu falei, não é possível. Por que ele não jogou direto? Ele jogou reto, a bola pegou a curva na descida, pegou força na descida e foi pro buraco. Eu falei assim, como é que dá conta de fazer um negócio desse? A questão de milionário, irmão, ficou assim, ó. Um cara que surpreendia a todos. Miles Monroe entra no elevador e fala, eu te conheço. Tiger Woods olhou e falou assim, eu também te conheço. Aí o Miles contando, o Miles dá esse testemunho. O Miles fala que assustou. Aí o Miles falou assim, você é o golfista. O Tiger disse assim, você é o evangelista da televisão, eu escuto as suas mensagens. Aí o Miles perguntou para o Tiger Woods, qual o seu segredo? Eu tive no mundo árabe, vi todas as suas fotos em todos os banners. Eu estou na Europa, toda grife, toda marca de luxo é você o garoto propaganda. Eu estou nos Estados Unidos, o seu nome é o mais falado. Qual o seu segredo? Tiger Woods olhou para o Miles Monroe com aquele olhar de peso, de cansaço, e disse, Miles, eu sou escravo do meu propósito. Eu acordo mais cedo que todo mundo, eu durmo mais tarde que todo mundo, eu dou 200, 300, 400 tacadas a mais do que qualquer outro atleta. Eu faço isso desde quando eu era uma criança. Eu não vivi, eu vivi para ser o melhor. Então eu sou um escravo do meu propósito. Você nunca vai chegar num nível de um homem desse, preguiçoso, mentiroso, enrolado,
folgado, sem compromisso com as coisas, sem compromisso com Deus. Talvez você não queira ser o Tiger Woods, não é disso que eu estou falando, mas o propósito te exige algo. Talvez o propósito te exija tudo. Você acha que eu tenho final de semana, irmão? Você acha mesmo que eu tenho final de semana? De 4 sábados no mês, 3 está ocupado. Domingo 2 cultos. Segunda-feira tem que fazer o financeiro e reunião com a equipe. Eu não sei nem que dia que eu descanso, eu estou falando sério. Uma vez ou outra eu acho um tempo. Sabe o que eu estava fazendo antes do culto? Dormindo porque eu não tinha mais força. Aí é fácil. Eu queria ter a vida dele. Você sabe o preço que a gente paga? Você sabe o preço que alguém paga para estar no lugar que ele está? Eu hoje sou muito bem resolvido com isso. Hoje eu estou em paz, porque eu entendi, é o meu propósito, eu nasci para isso. Então quando eu estou aqui eu me sinto vivo, aqui eu me sinto bem, aqui nesse momento agora é que eu estou sentindo a vida de Deus, porque aqui eu sei, eu estou fazendo algo que Deus me pediu, aqui eu sinto paz. Mas por muitos anos eu não entendi o meu propósito, eu quis ser tudo. E aí Deus falava assim: rapaz, eu te dei um dom que eu dei para poucos. Rapaz, eu te dei uma capacidade que tem gente fazendo todo quanto é tipo de curso para ter o que eu te dei no espírito. Por que você não foca no seu? Por que você não dedica ao seu? Olha o quanto eu te dei. E a gente fica inventando moda, fugindo de Deus. Pedro, olha para mim, Pedro era pescador, Pedro era profissional, Pedro era um dos melhores no que fazia, Pedro era empresário da pesca. E de repente Jesus morre, ressuscita e some. Olha para mim. De repente Jesus morre, ressuscita e some. Olha para mim. O que ele volta a fazer? Pescar. Só que no início da chamada de Pedro, estou terminando. No início da chamada de Pedro, Jesus deu uma palavra para Pedro: chega de pescar peixe. Acabou o seu tempo de pescar peixe. Tu vai ser agora pescador de... Tu vai ser pescador de... Bastou Jesus morrer. O que Pedro tentou fazer? Voltar a quem ele era antes. Toda vez que eu perco Jesus de vista, eu tenho uma tendência a voltar a ser quem eu era antes. Toda vez que eu paro de me conectar com Jesus, toda vez que eu não sei aonde Ele está, toda vez que eu me desconecto dEle, eu tenho uma tendência a voltar a ser quem eu era antes. Pedro agora pesca a noite inteira, convida os discípulos. Pescou, não pescou nada. Quando Pedro chega na beira do mar, Jesus está lá. Pedro, pensou alguma coisa? De forma irônica. Parece que Jesus tem hora que ele tem um humor assim terrível. Pescou alguma coisa? A resposta dos discípulos: nada. A resposta é Tramontina: vá, nada. Aí Jesus: volta lá, lança a rede para o lado direito, faz as coisas direito. Presta atenção, não vou fazer piadinha não, irmão, vigia. Presta atenção. Olha a resposta de Pedro: pela sua palavra, por causa da sua palavra eu vou voltar lá. Você está frustrado, irmão, porque você está tentando fazer coisas que Deus não te pediu, fora da palavra, fora do propósito. Eu só vou encher minha rede, não é porque eu sou bom. Pedro era talentoso, Pedro sabia pescar, Pedro sabia olhar a lua, Pedro sabia olhar a maré, Pedro não era ignorante, Pedro era profissional. Mas ainda que eu seja muito talentoso, eu só vou prosperar quando eu tiver uma palavra de Deus. Levanta a sua mão direita, mas levanta a sua mão esquerda também. Eu vim dizer que essa noite, quem não tinha uma palavra para nascer sobre ela, para andar sobre ela, para acordar sobre ela, eu estou dizendo que muito em breve o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida qual é o teu propósito, para que você nasceu, qual é a sua chamada, para que você está nessa terra. E a partir desse dia, meu amigo, não olha para a direita, não olha para a esquerda, só olha para frente, só olha para Jesus, só olha para a promessa, porque todas as vezes que eu e você estivermos diante da palavra de Deus, a nossa rede vai se encher, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, a promessa vai ser estabelecida. Tudo que eu e você precisamos
Deus é de uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra que dá norte, que dá destino, que dá direção, que nos dá foco. Eu estou sendo profeta, eu vim abençoar a sua vida e dizer: tu vai receber uma palavra, uma palavra. Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem crê nessa palavra? Uma palavra! Bate na mão de duas pessoas e fala assim: Deus vai te dar uma palavra. Seja profeta, meu filho. Sacode aí o auditório. Fala: Deus vai te dar uma palavra. Ora pacandarásia. Uma palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra. Vou terminar. Jonas foge. Final das contas, a embarcação inteira tomou prejuízo. Descobriram que ele era o problema. Descobriram que ele era a treta. Lançaram ele no mar. Lançaram ele aonde? Um peixe grande engole? Foi baleia não, irmão. Foi um peixe grande. Ele desce às profundezas do abismo, na escuridão, dentro do ventre da baleia. Engraçado que a Bíblia não fala que ele foi para o estômago, fala que ele foi para o ventre. Porque apesar de Deus permitir o peixe grande comer, Deus falou assim: eu vou te dar a última chance. Eu vou te colocar no ventre, porque ventre é o lugar que gera. Jonas no ventre entendeu: eu tenho minha última chance. E ele faz a oração do arrependimento. A oração do quê? E ali ele vê que a teimosia dele. Pastor, eu não entendi. Primeiro, por que Jonas foi tão teimoso com Deus? E segundo, por que Deus insistiu tanto com Jonas? Eu vou te entregar agora. Porque Jonas, apesar de você não entender a motivação dele era digna, era honrosa. E por isso que Deus apaixonou com Jonas. Por isso que Deus insistiu tanto com Jonas. Porque Jonas, na verdade, era um herói nacional. Pastor, não estou entendendo. Sabe por que Jonas se negou a pregar para Nínive? Porque Nínive era a maior inimiga de Israel. Jonas sabia: se eu pregar arrependimento e eles se arrependerem, Deus não vai castigar. Se eu pregar arrependimento e eles se arrependerem, Deus não vai usar de juízo. Se eu pregar arrependimento, Deus não vai destruir. E eu quero que Deus parta meus inimigos no meio. Então Jonas se recusa a pregar o arrependimento para Nínive, porque ele queria ver Deus castigando o inimigo de Israel. Ele era um patriota. Só que Deus queria tratar com Jonas. Deus queria tratar com quem? Nos ensinando sobre a palavra chamada misericórdia aos nossos inimigos. Jonas ora. Ele não vê o que está acontecendo fora do peixe, mas ele está dentro do peixe, e o peixe está se movendo. Ele não está vendo o que está acontecendo fora do peixe, mas o peixe está se... Ele não está vendo o que está acontecendo fora do peixe, mas o peixe está se... O peixe, ó, mudou a direção. Deus recalculou o GPS do peixe. Deus implantou um chip na cabeça do peixe e falou assim: ô cabeça de bagre, vai para Nínive. Quando eu me arrependo, até o rolo que eu me enfiei me leva para o meu propósito. Ah, você não entendeu? Quando eu me arrependo, quando eu reconheço Deus na minha vida, até a treta que eu mesmo me coloquei, até o que era para dar errado, até o que era para ser maldição, de repente Deus fala assim: eu vou pegar essa história para virar o seu maior testemunho. Pastor, o que eu preciso? Volta para o propósito. Pastor, para que Deus me trouxe aqui na guarda profética? Só para você ouvir: você não nasceu em vão. Deus tem um propósito. Volta para Ele, realinha, reconecta, arrepende, pede perdão, mas volta para onde você não deveria ter saído. Volta para a presença, volta para Jesus, se aliancia com Ele. Há uma palavra ao meu e ao seu respeito. Fica de pé, fica de pé. Orabau e a candarácia. Deixa eu terminar. O peixe vomita Jonas aonde? Em Nínive. Outro dia eu termino, por causa da hora.
Resumindo, Jonas pregou para Nínive inteira. A Nínive inteira arrependeu. O cara era terrível. Deus sabe quem escolhe. Sabe por que Deus está insistindo com você até hoje? Porque Ele sabe o tanto que você é bom. Rapaz, Jonas começou a pregar para Nínive. Ô Paulo, ele ganhou a cidade inteira. O cara era violento, irmão. Ele passou de casa em casa. Arrependa, pá, 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 pá. Imagina o quanto que ele revelou os outros naquele dia. Possuído. Jonas ficou 3 dias sumido, desaparecido, dado como morto. Quantos dias? Lá na frente do Novo Testamento, pediram a Jesus um sinal. Pediram a Jesus o quê? Pediram a Jesus o quê? Olha o que Jesus responde: eu não vou dar sinal nenhum, a não ser o de Jonas. Pastor, o que Jesus quis dizer? O maior sinal que eu tenho para dar é que eu vou ficar 3 dias morto. E quando alguém pensar, acabou para ele, foi tragado, desapareceu, eu vou reaparecer. Olha o que Jesus fala: o maior sinal e o único sinal que eu vou dar para essa geração é o sinal de Jonas. Jonas, com toda essa treta que ele arrumou, Jesus ainda fala: eu vou fazer na minha vida o mesmo que eu fiz na vida de Jonas. Eu não quero saber o problema que você se enfiou. Deus, Ele é capaz de te recolocar em poucos minutos, em poucas horas. Para Jonas foi em poucos dias. Deus devolveu Jonas dentro do propósito dele. Eu quero ser profeta. Não vai demorar. Vai ser muito mais rápido do que você imagina.